Olá, satisfação, que alegria! Mais uma vez reencontrar aqui todos os irmãos nesse canal através da rede mundial de computadores, especificamente aqui pelo YouTube, dando continuidade ao nosso quadro Pergunte ao Sacerdote. Como eu costumo sempre dizer, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Minhas vibrações serenas, de paz a todos e todas, para aquele que não me conhece. Eu sou Marachitã, dirigente do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, aqui conhecido como AUEA, situado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Vamos lá então, a pergunta do quadro nesse dia de hoje. Nós vamos responder Não falou o nome, mas diz aqui: primeiramente, meus agradecimentos a toda a comunidade de Santo do AUEA, em especial ao seu dirigente Marachitã. É sabido que existem muitas controvérsias contra o real comando de Jesus. É possível que fale algo a respeito? Sou candomblessista na Bahia, Salvador. Então, primeiramente, você não falou o nome, então não tem como aqui eu te cumprimentar pela sua individualidade, mas fica aí quem está nos fazendo essa pergunta, o nosso agradecimento por nos oportunizar a resposta. E aqui você pergunta, primeiro, você também nos agradece, satisfação é toda nossa, de poder estar aqui dialogando com vocês. Você nos pergunta, aliás, você afirma que existem muitas controvérsias quanto ao real comando de Jesus, e se é possível que eu fale algo a respeito. Você nos diz que é candomblessista. Bom, existem sim controvérsias. A primeira delas é principalmente que me parece que há pouco tempo atrás respondi uma pergunta, não sei se ainda foi publicada, se já foi publicada, a respeito do sincretismo. Então a primeira controvérsia é essa, a figura do Cristo, Jesus, ela é sincretizada dependendo de estado para estado, com nomes diferentes. Por exemplo, na Bahia, salvo engano, se eu estiver enganado, me corrija ou me perdoa, os irmãos que estão nos acompanhando, como Senhor do Bonfim, que é diferente, por exemplo, de outros estados. Então, essa é a primeira controvérsia. No próprio sincretismo já começou toda uma diferenciação que modifica de comunidade para comunidade, de templos às vezes para templos, de estado para estado, e no Brasil, no contexto geral, isso é uma controvérsia. Outra controvérsia aqui relacionado ao Cristo Jesus, e principalmente para os umbandistas, eu digo umbandistas, aqueles puros que tentam manter a tradição, nem sei se mais existe, tal como existia nos antepassados africanos. O Cristo Jesus não é, por exemplo, o batalá africano, tanto quanto nos candomblés do Brasil hoje, o orixalá não é esse Cristo Jesus. Esses ambientes que fazem essa convergência, porque já estão aí num processo de integração mista. Mas essa também é uma outra controvérsia. Algumas pessoas aceitam que Jesus é um dos orixás, outros ambientes aceitam que Jesus não é um desses orixás. E existem aqueles, especificamente, que entendem que Jesus jamais poderia ser um orixá porque ele é um egum, ou seja, ele passou pelo campo da forma. Ou seja, ele veio como Nazareno, que foi crucificado, a gente conhece a história bíblica, então jamais poderia ser ele este orixá, que é venerado por algumas escolas. Então essa também é outra controvérsia. Especificamente, você não disse aqui, você fala que é candomblessista, mas não dá a vertente a qual você está vinculado. Então nós vamos falar aqui num contexto mais amplo, vamos falar pela perspectiva da Umbanda, e especificamente da Umbanda Esotérica. Nós, da Umbanda Esotérica, isso é a tradição que foi passada desde o seu fundador, entendemos que Jesus é o tutor máximo do nosso planeta Terra, e que é eu estou falando do Cristo Jesus, e que é um dos orixás. Mas ainda assim, dentro do próprio meio esotérico, eu já tive a oportunidade de ler alguns textos, e isso não fica muito claro por aqueles que estão escrevendo esse texto. Eles não definem
se o Cristo Jesus seria Orixá ou se é Oxalá. E curiosamente, né, quando nós nos deparamos, né, com essas observações, uma das coisas que nós tivemos o cuidado foi de examinar os livros que a gente segue, né, como obras clássicas na Umbanda Esotérica, tanto aquelas escritas, né, pelo Odolfo Lúcio da Mata e Silva, mestre Apacane, quanto aquelas escritas, né, pelo mestre Arapiaga Francisco Rivas Neto, né, todos dois já falecidos, mas deixaram aí obras importantíssimas, exemplo, Umbanda de Todos Nós e Umbanda Protossíntese Cósmica, né? A primeira com assessoria direta de um preto velho chamado Pai Guiné, e a segunda com assessoria de dois caboclos, né? Um chamado Caboclo Velho Paé, mestre Araxamanã, Caboclo Urubatão da Guia e o Caboclo das Sete Espadas. Então esses mentores, eles vêm discorrendo, né, sobre sobre a figura do Cristo Jesus, e em alguns aspectos fazem até alguns apontamentos, né? E lá vai citar aqui, na protossíntese vai citar que existem 7 espíritos, né, que são dirigentes planetários, que eles chamam de ancestrais. Os Sete Espadas chamam de ancestrais. E aí ele fala que Jesus, o Cristo Jesus, né, o Orixá, é o supervisor máximo dessa hierarquia planetária. E nós estamos dentro do sistema solar. E aí no próprio livro ele vai falar que Jesus é esse responsável hierárquico, kármico pelo nosso sistema planetário, pelo nosso sistema solar. Ou seja, ele preside, né, o conselho máximo do nosso sistema solar. Então, para nós, eu vou nessa vertente. Eu acredito que o Cristo Jesus, ele não é o Oxalá, como algumas escolas ainda confundem, né? Me parece que um dos livros até explica isso, que Oxalá seria, né, o chefe de legião não incorporante, ou seja, da vibração crística, da vibração que representa, né, esse poder volitivo, e aí estaria afeto ao senhor Urubatão da Guia. Então essa é uma controvérsia que inclusive está dentro de alguns segmentos da Umbanda Esotérica. Mas nós não vamos entrar aqui no mérito. Nós do OEA entendemos que o Cristo Jesus, ou seja, o Cristo planetário, é Orixá, ele é o supervisor máximo do nosso planeta Terra e ainda preside o conselho crístico do nosso sistema solar. Então, isso para nós, nós aqui pelo menos entendemos dessa forma, já vimos várias vezes o mentor que nos dirige, ou seja, o mestre Aranenanda, o Caboclo Cobra Coral, afirmar categoricamente que Jesus seria esse espírito, né, de tamanha escola, responsável, né, por todo o processo disciplinar e kármico evolutivo do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar. E aí, isso é justificado, inclusive na representação sagrada do nosso PG, com a imagem, né, do Cristo, que é uma imagem que é trazida lá desde o mestre Apacane, do Velho Mata, e que nós conhecemos o mistério, né, como chegou essa imagem, e às vezes a gente vê algumas pessoas comentando e eles não sabem nem sequer como ela surgiu e como ela se originou. Nós tivemos acesso a essa informação através do mestre Cariumar e, satisfatoriamente, a gente tem, né, esse registro e sabemos justificar por que a gente mantém a imagem do Cristo, como ela chegou na Umbanda Esotérica e por que ela é preservada até os dias de hoje. E aí sim, né, a parte filosófica doutrinária, a gente encampa aí os ensinamentos do Caboclo Sete Espadas no livro Umbanda, a Protossíntese Cósmica. Eu não vou lembrar aqui o capítulo, mas provavelmente ele, quando está falando das hierarquias dos 7 orixás virginais, aí vai falar dos supervisores, né, dos planetários, vocês vão encontrar essa correspondência. Provavelmente ali, entre a página 200 até 240, nesse espaço ali, que eu me lembro por alto, vai falar um pouquinho a respeito disso. Então, aqueles que tiverem curiosidade podem ir lá pesquisar, né? Como o nosso irmão que não falou o nome, não tem nem como eu direcionar minha pergunta diretamente a ele, mas se vocês estiverem nos ouvindo, eu queria já agradecer pela oportunidade que nos concedeu da resposta, e se de alguma forma formos, né, útil ao que você gostaria de saber, nós nos sentimos imensamente lisonjeados, né, por aquilo que nos oportuniza aqui, que é falar, né, sobre essas controvérsias a respeito do Cristo Jesus, do Cristo cósmico, de Orixá e das vibrações, né, que envolvem aí, né, as hierarquias crísticas. No mais é isso, muito obrigado, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve.